Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo prestígio, pela participação, obrigado também por fazer contato com o Sicom lá, dando sugestões, críticas, sempre participando de forma efetiva conosco para a formalização desse programa. Antes de apresentar o nosso convidado e também falar com o Rubens Moscatelli, eu queria convidar você a participar de uma palestra que está sendo promovida na OAB pela Comissão de Educação Digital, com o tema Tecnologia e Educação, como encarar desafios da nova era. Essa palestra vai acontecer no dia 9 de maio, às 19 horas, lá na OAB Santos, na rua José Bonifácio, número 55. E vai estar à frente lá como palestrante a doutora Andréia Santos, uma especialista na área, e o doutor Luiz Felipe Moura. A inscrição é gratuita pelo site da OAB, você pode participar, você advogado, você educador, você afeto à área da educação, ou você que quer também saber como lidar com as questões de educação digital lá dentro da sua casa com o seu filho, participe, vai ser muito interessante e nós estamos disponibilizando aqui no nosso programa esse espaço para divulgar esse excelente trabalho. Rubens Moscatelli, muito bem-vindo, nosso comentarista de sempre, presidente do Sicom. Tudo bem? Graças a Deus. E você? Tudo ótimo. É importante, a gente vai conversar hoje sobre alguns temas que durante essas semanas têm abastecido bastante informação, né? E é uma pessoa que é nosso amigo já de muito tempo, que a gente admira, mas que é importante que nós vamos não só ficar no advoguês, né? Exatamente. É bom ter o tempero para que a gente possa levar para o nosso telespectador, para a pessoa que está nos vendo lá, esses assuntos que estão aí no dia a dia, uma visão diferente. É isso mesmo. E nós temos aqui uma grande honra de trazer um amigo para estar conosco, o Douglas Gonçalves, jornalista, apresentador do Hora Geral, lá na Santa Cecília TV, está sempre, diariamente, conversando com vocês e vai dar o prazer da presença dele aqui. Muito bem-vindo, viu, Douglas? Eu quero agradecer mais uma vez o convite. Como o Moscatelli falou, nós estamos entre amigos. Isso fica mais fácil e mais fácil até para o telespectador, para poder entender as nossas opiniões sobre temas importantes. Só corrigindo logo de cara o Rubens Moscatelli, isso é um assunto de semanas passadas e que ainda perdurarão, porque o tema é vasto e eu acredito que 0,01% da população saiba do tema, mas não conhece nem um pouco do que esse tema vai mudar o dia a dia dela como trabalhadora no Brasil. Nós vamos falar de reformas, de mudanças. O governo até se colocou numa posição muito interessante em não tratar de reforma, mas em tratar de modernização. Que, a bem da verdade, é um termo mais gostoso de se ouvir, mas muda mesmo, é reforma e é amenizar. Agora, o que eu queria discutir com os nossos convidados, e você que está nos assistindo, o que efetivamente vai mudar na sua vida como trabalhador? Porque o que nós temos hoje são números que incomodam, que assustam, beira aí a 13 milhões de brasileiros desempregados. E aí se coloca a responsabilidade por um sistema de governança que propiciou isso em gestões passadas e uma gestão agora que não é diferente, porque veio daquela gestão anterior, que está tentando agora reformar essa situação. E como o presidente Temer efetivamente não tem a popularidade que gostaria de ter e que não almeja outros cargos, aproveite esse momento para fazer a política que nós brasileiros queremos, né? Que é mudanças. O que você acha disso? O que você pensa em mudança de relação de trabalho? Rubens. Olha, Carela, a principal situação em relação ao atual presidente, Michel Temer, é realmente de fazer algo que marque definitivamente a vida política dele na história do Brasil, como ele mesmo tem falado. Por quê?
Se a gente fosse levar em consideração, já ouvi isso em alguns lugares, o presidente ou o candidato a presidente tem como meta mexer na Previdência, mexer na relação trabalhista, mexer na parte tributária, ele não seria eleito. Ele não teria talvez nem o voto da própria família dele para alçá-lo ao cargo. Talvez nem ganhasse lá porque as medidas efetivamente são impopulares. São muito impopulares. Mas, e aí a gente faz um paralelo com aquilo a que nós chegamos. Nós viemos aí 12, 13 anos com um governo populista, infelizmente, no sentido de dar benefício àquela população mais carente, mas a qualquer preço, sem medir as consequências financeiras desse tipo de política. A gente não pode nunca, e eu sempre ouvi isso, dar o peixe sem fazer com que a pessoa aprenda a pescá-lo e depois preparar, né? Então, claro. A gente não pode, enquanto Estado, tomar a vida da pessoa como se fosse de si própria. Ela tem que ter autonomia. E durante esse tempo aí que a gente passou, teve esse problema. Tudo bem, nós tivemos pleno emprego e tal, mas não foi uma coisa causada por nós mesmos. A gente foi na onda da economia mundial que murchou, teve lá uma crise financeira muito grande na Europa e nos Estados Unidos, e a gente aproveitou a onda. A marolinha virou um tsunami de repente, né? Então, mas aí tem o efeito bumerangue, né? Tudo que vem, vai. Tudo que vai, vem. Então, a gente não soube administrar isso. E aí, quando a gente fala de populismo, é o quê? Não enfrentar as crises que nós já temos. CLT desde 40, o Código Tributário Nacional foi feito na época do militar, e o nosso sistema é caótico, para dizer o mínimo. Previdência Social está quebrada a cada 5 anos, então a gente está precisando modernizar. E isso não era enfrentado. E não seria enfrentado por um governo eleito, de maneira comum, como eu falei. A plataforma fosse essa, talvez ele não passasse nem pelas primárias do partido. O Douglas, você caminha pela mesma trilha? Eu caminho, mas tem algumas observações interessantes, porque nós, como comunicadores, formadores de opinião, a gente sempre tem o que passar ao telespectador um certo conhecimento. E quando a gente passa o conhecimento, a gente acaba questionando. O que o Moscatelli falou é interessante. Lógico, você não vai ter uma medida impopular, porque isso faria com que você não tivesse a aceitação da maioria da população. Mas, na realidade, nós estamos preocupados o que é melhor para o país e para o trabalhador, ou nós estamos preocupados o que é melhor para o político? Até porque muitos deles, além de serem delatados, demonstraram nenhum tipo de colaboração nas esferas, tanto no município, no estado e no país. Então, nós já conversávamos antes do programa da importância de um posicionamento político dessas pessoas e das novas que surgirão. Porque, quando se fala em reformas, eu me lembro muito bem, conversava até Rubens na entrada com a Renata, quando do início do Opinião, em 93, né, e muitos daqueles que desfilaram para falar de política na extinta TV Mar, nós falaram, uma das coisas emblemáticas é o seguinte: em 2002 o Lula foi eleito. Esse é o momento dele fazer as principais reformas, pelo clamor popular, dele conseguir chegar ao cargo de tantas tentativas e ser um homem do povo até então, lendo em 2008. Chegou em 2013, foi reeleito, não fez nenhum tipo de reforma, promoveu o assistencialismo e essa derrocada do nosso país com tantos escândalos que eu não estou comentando. Vocês têm a consciência. Agora, é interessante a gente tocar nesse ponto, que foi bem colocado pelo Douglas, né? Porque quando o governo, chegou o governo Lula, e ele conseguiu ainda absorver coisas que vieram do governo Fernando Henrique Cardoso, aí caminhou bem. Aí chegou um determinado momento, se perdeu. E mais, né? Isso não sou eu que está dizendo. Tem as provas. Né? Está institucionalizado a propina. A propina tomou conta, maculou. E aí agora nós estamos reformando. E agora nós estamos tentando passar o país a limpo. Sim. Porque o que a gente tem que tomar consciência, e você que está nos assistindo, precisamos falar isso, que não estamos falando da Câmara toda, não estamos falando do Senado inteiro. Nós estamos falando de políticos lá que ainda a ficha está limpa.
Não posso colocar todo mundo no mesmo balaio. E não chega a 10% dos 513. Olha Pois é. só, cadê a banda boa da política? Então, só que ficaram nas mãos dos caciques. Repare bem quem são e os mesmos que são, e aí é a hora da gente votar. E aí é a hora de votar mesmo, é onde nós vamos nos manifestar e dizer não para esses políticos que fizeram um desserviço ao país. Agora, quando a gente fala em reforma, a ideia é realmente trazer uma produção maior, é revigorar o trabalho no nosso país e dar condição para o trabalhador ganhar o pão de cada dia, porque está difícil, né? A grande coisa, Querela, é que a gente tem que entender que o trabalho, a forma de prestar o serviço, ela se modificou completamente ao longo do tempo. No mundo, né? No mundo globalizado, no mundo em que... A tecnologia está aí, né? Você é especialista nessa área, enfim... Se nós não nos adaptarmos, embora nós tenhamos um país maravilhoso, com recursos naturais, com recursos humanos maravilhosos, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Ou vai ficar atrás de países que são piores do que nós. Perfeito. Então, temos que modernizar essa legislação. Poxa, mas tirou daqui, pôs ali, eu não estou contente com tal coisa. Reforma... Enquanto ela está ocorrendo... Sair da zona de conforto... Ninguém quer. Senão eu vou ficar naquele... E outra, né? Meu avô sempre falar para mim, crescer dói, viu? E tem outro detalhe, né? Veja, a gente está falando ainda em tese, nós estamos agora no momento da Câmara dos Deputados. Isso ainda vai para o Senado, vai poder ter algum tipo de modificação. Algumas emendas, né? Exato, mas assim, além disso, ainda nós vivemos num país... em que tudo é judicializado. Sim. Ainda vai ter muita discussão. Nós vamos ter que fazer um intervalinho comercial rapidinho aqui, o assunto tá bom. Caramba, já passou. Rápido. O relógio aqui nesse programa anda mais rápido do que no resto do mundo. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um intervalo, vamos voltar e vamos continuar falando sobre reforma trabalhista para você. Espera um pouquinho, daqui a pouco eu volto. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Olá, telespectadores, o programa Santa Casa e Você vai ao ar às quintas-feiras, às 10 da noite. As representações acontecem aos sábados, às 3h30 da tarde e aos domingos, ao meio-dia. Santa Casa e Você, informação com saúde na sua telinha.
Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV com Canal 11 da NET. Está conosco Douglas Gonçalves, jornalista. Douglas, reforma trabalhista, para você, jornalista, é bom, é ruim? O que você entende dela? Eu não tenho uma análise formada ainda para responder para você. Estamos discutindo. A minha preocupação de uma reforma é que ela também não é discutida de uma forma nacional, através dos sindicatos, através até da própria instituição de ensino, que eu acho que deveria ter esse papel. Algumas coisas a gente vem discutindo através da imprensa, através de amigos advogados como vocês, que eu hoje aqui estou mais aprendendo, né, sobre um tema importante, e eu vejo que nessa reforma nós precisamos que ela seja colocada em pauta e que haja um aperfeiçoamento para que, de fato, ela possa melhorar as condições de trabalho para o trabalhador brasileiro. Essa é a minha principal preocupação. O que você pensa, Zé Roberto, a respeito de uma reforma? Por que você vai fazer uma reforma na sua casa? Porque a condição da sua casa não está muito boa e você é obrigado a trocar o piso, o aparelho. Ou seja, eu vejo na reforma algo que vai ser bom para quem vai se utilizar dessa reforma. Quando você fala a respeito da minha opinião sobre a positividade ou negatividade dessa reforma, eu acho que isso ainda é muito insípido, é muito recente para eu tecer uma análise. Eu só acho que existem reformas mais importantes que deveriam ser colocadas em prática, como a reforma política, a reforma também da redução dos encargos de impostos, até para favorecer a empregabilidade, a formalidade, né? E depois viria essa reforma como a reforma do trabalho. O próprio Moscatelli falou no bloco anterior, a CLT é da década de 40, mas será que ela se efetivou para amparar o trabalhador de uma forma que ele colaborasse com o crescimento do país? São discussões como essa, muito rapidamente. A gente tem categorias como os feirantes, por exemplo, que não têm uma representatividade, não têm como se aposentar, não estão amparados pela lei. Quem pode os representar? E eles vivem na informalidade. Vivem na informalidade como tantos outros. Se não me engano, o índice passa de 50% de pessoas na informalidade. E quando a gente fala em informalidade, não é só a pessoa que não contribui para uma aposentadoria ou uma previdência. Ela deixa de arrecadar impostos que podem gerar benefícios para o país. Olha só o dissabor de uma informalidade, né? Eu, inclusive, ouvia recentemente numa discussão de rádio a respeito de alguns índices. Falam da quarentena. Será que a população sabe o que é a quarentena? Falam, inclusive, se o trabalhador ele pedir demissão, ele pode entrar em acordo com o empregador e aí divide as despesas trabalhistas, ou seja, as custas, as indenizações. Perfeitamente. Ou seja, isso já não existe. Porque às vezes você pede demissão, devolve os 40%, mas ainda tem o teu seguro-desemprego. Como é que fica o seguro-desemprego? Então, essas questões têm que ser corrigidas, porque o seguro-desemprego, ele se presta para outro papel. Exato. Não é? E aí a gente não tinha, ainda o governo Dilma tentou, com um lapso temporal um pouquinho maior, minimizar esses efeitos, mas não conseguiu terminar com ele por inteiro. Mas eu acredito que no caso da Dilma, o grande mote era a questão das fraudes. Perfeito. Era só por isso. Que o cara continuava trabalhando, não registrava e ficava recebendo seguro-desemprego. Então, nós temos que aperfeiçoar, e eu acho que essa que é a grande reforma que o país merece, os sistemas de fiscalização. Que existem. Mas tem que aperfeiçoá-los, tem que dar instrumentos... E a punição, né? Porque Exatamente. Depois, quando ia reclamar na justiça especializada, na justiça do trabalho, e se denunciava um caso desse, qual era o reflexo? Pois é. Quantos e quantos trabalhadores não ficaram sem aposentadoria, sem seguro-desemprego? Exatamente. Por quê? Porque houve fraude. Alguém pegou lá o PIS ou o CPF e começou a receber por fraude. E aí não se apura, ou se demora muito na apuração. E a gente sabe que existem mecanismos de fiscalização que são mais eficientes. Então é isso que tem que ser aperfeiçoado. Acho sim que a reforma trabalhista ela deveria vir num contexto maior, posterior a essas reformas mais importantes. Reformar o modelo de Estado, reformar, como você falou, Douglas, a parte política, né, a reforma política. Mas eu acho que isso só vai vir no bojo de um novo pleito, né? Porque a gente, infelizmente, a população está meio
insegura com relação àqueles que estão hoje lá como nossos representantes. Tem um aspecto importante, Zé Roberto, muito rapidamente. Pode, fica à vontade. Tem uma Douglas. lei, a Lei 8.630, de 1993, aqui no Porto de Santos, que é a lei que tinha o título Lei de Modernização dos Portos. Nós estamos em 2017. Resumindo, tem até um CENEP, que é o Centro de Excelência Portuária. Para quê? Para qualificar o trabalhador portuário, isso estava em 93, para que ele pudesse se adequar às mudanças estruturais no maior porto da América Latina, com novos equipamentos, ele poder acompanhar essa transformação. O CENEP até agora não falou para o que veio. Muitos portuários foram demitidos. Mas eu acho interessante, porque você vê uma propaganda que está sendo veiculada, né? Interessantíssimo. Estivador, ele usa, olha, eu ia lá, era magrinho, eu era magrinho, ia na parede buscar o meu trabalho, agora, olha a modernização. Sim, mas cadê o trabalhador na modernização? Isso. Então, na hora da análise, você fala assim, bom, tudo bem, eu substituí todo aquele rol de trabalho. Para onde eles foram? Pois é. O que a modernização trouxe de benefício? Para o trabalhador, inclusive. Eu recoloquei eles no mercado de trabalho, porque eu sou a favor da modernização. Somos. Né? Sim, Por quê? claro. Porque vai gerar mais recurso, óbvio. Sim. E outra, um ponto extremamente importante, diminuiu sensivelmente o número de acidentes fatais no porto. E que haviam muitos. Mas você estava perguntando do Mas CENEP. aonde estão esses trabalhadores? Foram, Viu, Douglas? arrumaram seus novos empregos? O Douglas perguntava do CENEP. Na verdade, eu tive uma reunião alguns dias atrás na Comissão Municipal de Emprego e Trabalho aqui de Santos. E lá tem um representante do setor portuário. E o clamor que lá existe é o seguinte: existe uma verba que sai do porto, vai para o Caixa Geral da União, que teria mais de 1 bilhão lá Para repassar. para fazer os treinamentos. Ok. E o que acontece? Contingenciado. Há muito tempo. E aí entrariam os nossos deputados federais, que hoje nós temos 3, para poder cobrar do governo federal a importância da liberação desse dinheiro, que não é nada que vá prejudicar as contas do governo federal, pensando numa qualificação. Porque se você qualifica, você aumenta a competitividade e a movimentação de cargas. O país ganha no momento que a gente está precisando crescer. Deixa eu botar uma pimenta nessa nossa conversa aqui em questão de trabalho, né? Você citou que nós temos 3 deputados aí. Sim, federais. Tá ótimo, maravilha. Aí eu pergunto a você está numa empresa, se você não exerce a sua função como aquele que te empregou quer que você faça, o que acontece com você? Você é demitido. Na hora. Sumariamente. E não tem esse veículo de demissão na questão, porque o que nós temos visto... Até tem, mas é retardado, Então, há 4 anos. Exatamente. Mas aí nós temos visto que, cadê essa representatividade? E traçando um paralelo, está prestando o serviço na qual foi eleito para fazer, nos representar lá. Alguns até com plataforma política nesse Em sentido. cima do porto, exato. Então, Concordo. e aí, Né? o que nós estamos vendo? Está faltando o que... Está imperito naquilo para qual foi destinado através de uma legitimidade, que foi o voto. Sim. Não está dando a contrapartida dele. É isso? É verdade. Exato. Vocês veem da mesma forma? Corretíssimo, né? E eu recentemente até estava comentando no programa de TV que você citou na abertura, e eu falei, e vou repetir aqui no seu programa, Zé Roberto, eu não tenho nenhuma preocupação de mostrar ao governador, ao presidente, aos nossos representantes das câmaras federal e estadual determinados problemas. Nós estamos numa região que carece de ação do governo do estado, que está há mais de 20 anos no governo. O que adianta eu me gabar se o governador Geraldo Alckmin vem sempre aqui, se ele não dá resposta da efetivação de ações que o estado deve à nossa região? Eu sinto que os nossos representantes, eles cortejam o governador, por exemplo, para que ele seja bem recebido, mas não coloca para ele as carências que nós temos aqui na região. Nós estamos com um ML do Guarujá funcionando, o de Santos está fechado, o de Praia Grande não está funcionando. Nós temos do VLT, pasmem, que não tem um banheiro. Se uma pessoa passa mal ou quer ir no banheiro, não tem um banheiro. E foi gasto mais de 1 milhão no VLT, que é o primeiro do Brasil, palavras do governador.
Nós temos desníveis nos principais cruzamentos da cidade de Santos, por causa do VLT, mas lá pelo Macuco você tem uma espécie de um tapete de borracha que diminui esse impacto. A engenharia não é uma só. Nós temos gargalos na questão de segurança, porque os batalhões das polícias militares estão perdendo os seus policiais, vão para a reforma ou são locados em outros locais, e nosso efetivo está tímido e temos um grande problema de segurança, que se reflete também no governo do Estado. Então, nós precisaríamos juntar os prefeitos, os representantes da Assembleia e da Câmara e cobrar do governo do Estado e do governo federal. Isso significa, no meu entendimento, me desculpe, a representatividade de quem os elegeu, é a população. Então é para ela que eu tenho que trabalhar. E aí o que a gente começa a perceber? Que aquele seu candidato, que eventualmente não cumpriu, eleições para o próximo ano, estão de aviso prévio. Estão ou não estão? O que você acha, Rubens? Certamente, Chiarella, porque... Tudo bem que o aviso prévio deles é longo, porque nós vamos ter que esperar a eleição. Mas que estão, né? Mas assim, não adianta também agora, que nós já estamos no final, ou partindo para o fim do mandato desses deputados, sim, vir apresentar alguma coisa. Porque também acontece isso também no Poder Executivo Municipal, né? Normalmente, e aí é genérico, a administração funciona só nos últimos 2 anos, que é para poder garantir uma reeleição. Infelizmente, em compensação, nos primeiros meses... não, aí a culpa é da gestão anterior. Total, a culpa é na gestão anterior, não deixou dinheiro. Pois é. Tem alguns que são reeleitos que não pode dar essa desculpa, né? Mas a gente precisa modernizar também o sistema político. E veja como é grande a participação e a importância do seu programa e do telespectador. Quem pode promover essa reforma eleitoral através do voto? É o cidadão. É o cidadão. Simples. E nós estamos aqui para levar você informação mesmo. E você a refletir. Nós não vamos aqui colocar você aquilo que você deve fazer, mas vamos dar assuntos bastante para você refletir. Nosso programa terminou. Protestando aqui, porque está indo uma hora. Isso é o Moscatelli. É maninho, né? Rubens Moscatelli, suas considerações finais. Chiarella, Douglas, foi muito importante a gente trazer aqui situações desarticuladas da questão do condomínio, mas que tem importância também nesse setor condominial, que é muito importante para o país, porque é onde a grande parte das pessoas tem residido ou tem seus negócios. Então, eu agradeço aqui o Douglas pela presença e a você pela paciência de nos ouvir. Esteve conosco Douglas Gonçalves, jornalista, um amigo, apresentador do Hora Geral, que entra na sua casa diariamente lá pela Santa Cecília TV. Muito obrigado por estar aqui conosco e vou te chamar de novo. Pode chamar várias vezes, obrigado, um abraço a todos da TV Com. E olha, vou fazer uma campanha para aumentar para 1 hora, que a gente tem mais assuntos e quem pede esse espaço 1 hora é o seu público telespectador. É isso mesmo. Muito obrigado a você que nos assiste, obrigado pelo seu prestígio. Fique com a programação da TV Com e nós nos veremos na próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.